Salve, senhores, tudo bem? Continuando aqui então, a gente vai fazer um processo de fases, tá? De fracionamento da industrialização do Brasil, para que você entenda isso certinho em ordem cronológica, beleza? Então, bora lá. Como a gente já comentou, né, a primeira fase, que é praticamente a inexistência de indústrias aqui no Brasil, né, a gente vai ter o primeiro impulso, a primeira pancada com a Lei Eusébio de Queiroz, tá? Que é de 1850. Ou seja, aqui a gente vai começar o período que você tem a liberação, né, de capitais dentro do país. Então, na verdade, eu já estou passando para uma adaptação para simplesmente começar a ter contrato mesmo assalariado de trabalhadores, né? Então, essa liberação de capital aqui no nosso país vai acabar gerando outras preocupações, outras ideias. Você acaba olhando para outro lado, tá? E dito isso, é sempre bom a gente lembrar desse cara aqui, tá vendo? Ó, 1813 a 1889, tá vendo? Ó, muito bem aqui dentro do período, né? Viveu então essa passagem, essa fase aqui da primeira fase da implantação das indústrias no Brasil, que é o senhor Irineu Evangelista de Souza, né? O Visconde que depois Barão de Mauá. Beleza. Quando a gente fala que o país não possuía estrutura, vocês não estão entendendo tanto que não possuía estrutura. Né? A estrutura no Brasil era praticamente zero. Né? Parecia que os caras tinham vindo, sei lá, eles não viviam aqui, parecia que eles acampavam. Por quê? Simplesmente a metrópole não quer gastar dinheiro com a sua colônia. Ela quer, na verdade, tirar dinheiro. Né? Dinheiro, eu quero dizer, tipo capital, né? Ouro, enfim. Ela quer lucrar. Simples assim. Então, senhores, a gente simplesmente nota que não existia estrutura no Brasil. Né? Isso aí ó, é final do século XIX, né? Isso é o Porto de Santos. E o que vocês estão vendo são as pessoas carregando sacos de café. Fala, peraí, os caras vão encher um navio levando saco de café nas costas? Um por um? Não, um por um não, dois por dois, né? Ou seja, além de tudo, o cara quase morria fazendo isso. Então, sim, essa era a tecnologia aí de transporte aqui do Brasil, né? Meu, como que você vai conseguir ter eficiência assim? E isso porque, ó, cá entre nós, isso aí o Porto de Santos já tinha passado por várias modernizações, tá? A gente já tinha, por exemplo, tá vendo aqui, ó, aqui dá para ver que tem os trilhos, né, de trem que poderiam chegar até aqui, ou seja, ó, já evoluiu bastante, tá bom? Então, isso aí é uma imagem do Porto de Santos já modernizado. Fala, era pior que isso? Era muito pior que isso. Era muito pior que isso, tá? Por exemplo, ó, tem a história do Matarazzo que quando ele sai da Itália e vem para o Brasil, ele pega todo o dinheiro dele, né? Que ele fala que ele só viria para o Brasil se não tivesse indústria nenhuma. Acho que é um parente ou amigo dele que chama ele para vir para o Brasil. Aí fala assim, sei lá, os caras não produzem nem banha lá. Aí o cara falou, não. Sabe o que ele fez? Ele pegou todo o dinheiro dele e comprou em banha, em latas de banha, né? E aí ele trouxe para o Brasil. Quando foram descer no Porto de Santos, derrubaram dentro do mar, né? E simplesmente não tinha seguro ou coisa do tipo. Ele perdeu tudo. Chegou aqui no Brasil, ele tinha uma graninha boa até, mas perdeu tudo na chegada, de abertura, né? Foram as boas-vindas aí do Brasil para o Matarazzo. E daí a gente tem, olha só, né, mais uma imagem, né? Olha isso aqui, meu. O cara metia nas cordas, né? Tentava transportar as coisas por roldana aí, né? Um puxando ali, tentando coordenar alguma coisa do tipo. Mas enfim, né? Quase impossível. Isso é tecnologia colonial, isso aí, né? Então imagina os caras carregando sacos de café até encher
um navio desse? Isso aí deve ser muito bom para a coluna, né? Tipo, a minha filha não pesa nem um saco desse aí, carregar ela 10 minutos já me mata. Imagine fazer isso aí da vida. Então, o que vai ocorrer aqui no Brasil? Simplesmente a gente vai atingir, né, a Lei Áurea, a abolição da escravatura aqui no Brasil, e a gente começa a ter algumas alterações que são interessantíssimas, né? Primeiro, os trabalhadores assalariados, né? Isso aí, ó, é também uma relação com a falta de estruturas aqui no Brasil. Essa aí é a estrada, né, a estrada de ferro que vai sair de Santos e vai até São Paulo. É uma obra com muito, muito dinheiro do Barão de Mauá, né, que na época aí, ó, foi uma tarefa quase impossível de se fazer, né, porque tipo, ia ser impossível, ia ser inviável. E simplesmente ele foi atrás dos maiores especialistas da época, né, para conseguir fazer essa construção aí, passando no meio de morros e fazendo a mega de uma estrutura, né, extremamente cara a obra, mas também extremamente necessária, né? Por quê? Porque se não fosse isso aí, São Paulo ia ser mais uma outra cidade normal, né? E principalmente a gente começa a ter essas alterações, né? Por exemplo, para construir, para tentar criar uma dinâmica aqui dentro do Brasil, a gente tem, tipo assim, essa é a primeira rodovia pavimentada no Brasil, né? De Petrópolis a Minas. Simplesmente isso aí foi, nossa, o feito do Brasil, né? Meu, a gente já tem até estrada pavimentada, minha nossa, quer dizer que você passa com o cavalo, você não atola em lugar nenhum, né? Não, dá para ir de boa. Falei, nossa, ferrovia no Brasil? Falei, então, uma, né? Mas é uma ferrovia. E simplesmente o que vai acabar impulsionando a construção de ferrovias e tudo mais é exatamente o café, né? Então, nesse período aí, ó, né, 1800 e pouquinho e tal, a gente está criando uma transição do ciclo da cana pro café. Você bem pode ver que as obras que a gente falou aí, ó, né, essa estrada, a ferrovia Santos-São Paulo, tudo já na região sudeste, ou seja, a capital, o grande centro de interesse do Brasil migrou, saiu do ciclo da cana e está vindo para o ciclo do café, né? Aqui, ó, mais uma estrutura, né? Fábrica de gás no Rio de Janeiro. Esse gás aí não é para utilizar da forma que a gente utiliza hoje, isso aí era para iluminação, né? Para fazer as lamparinas no Rio de Janeiro. Então, tipo assim, uma baita de uma fábrica, olha que maravilha, né? Então, mas no Brasil não tinha nenhuma. Aqui uma outra obra também de estruturas, isso é construção de estrada no Santa Catarina, acho que é Santa Catarina essa foto, mas cá entre nós, gente, dá um manjo nisso aí, ó, os caras no machado, na enxada, falam, meu, e quando chover, o que eles vão fazer? Eles vão atolar, né? É o que se fazia. Mas você quer ver, então, antes, que não tinha nem essa estrada, né? Era só uma picada, que as pessoas passavam no meio do mato, floresta, né? Pense aqui cá entre nós, um dos caminhos mais curtos para você fazer, para sair, por exemplo, de Santa Catarina e vir para São Paulo, sei lá, seria você pegar aí um rumo mais ou menos na Mata Atlântica. Não, impossível, inviável. Ou seja, durante um imenso período, aqui no Brasil, pegar uma caravela e sair era muito mais rápido do que você tentar sair andando, ou então a cavalo no meio do mato. Era impossível, era simplesmente inviável, né? Olha aqui, ó, mais uma imagem, só que agora a gente já tem aqui a chegada dos imigrantes no Brasil, tá? Essa chegada dos imigrantes no Brasil ela é muito interessante porque, mesmo que com um golpe ali no meio, né, os imigrantes vêm para cá, só que eles vêm para trabalhar de modo assalariado. Como é que funcionava? Você contratava uma família de imigrantes e levava para sua fazenda.
Beleza. Só que na maioria das vezes você embutia um golpe ali no meio, né? Porque os caras ficavam na fazenda o tempo todo, daí você criava ali uma vendinha, um comércio ali, e o cara ia lá e comprava. Pense só em uma coisa: as pessoas que saíram da Europa para vir tentar uma nova vida aqui no Brasil, eles sabiam como é que era o Brasil. O Brasil não tinha nada de estrutura, né? Tanto é que se dizia que eles vinham para cá fazer América. Ou seja, era basicamente isso mesmo, era construir a América e tentar ganhar dinheiro fazendo isso. Então, as pessoas que saíram da Europa para vir para o Brasil fazer América, na maioria das vezes eles estavam muito mal na Europa, né? Eram analfabetos, alguns casos até perseguidos, né? Outros foragidos, né? Simplesmente achavam tipo a última, se agarrar à última opção, a última esperança, né? Falar que tinha no meio desses imigrantes aí alguém rico, rico, rico jamais, né? Presta atenção no navio, olha o tanto de gente que tem nisso, né? Então, logicamente, que a situação é um tanto perturbadora até, né? Isso aí, ó, hospedaria dos imigrantes no Porto de Santos. Simplesmente os fazendeiros chegavam e falavam, olha, preciso de tantas famílias. E daí os caras pegavam e levavam a família, né? Algumas vezes eles até conseguiam aproveitar já as ferrovias, né? Falando, não, já joga esse povo aí tudo no trem, né? E vai tipo São Paulo. O que é notável? Você pode prestar atenção que, por exemplo, ó, Marília passa a ferrovia, né? Araçatuba, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto. É como se fosse uma mão aberta, né, em direção. Você sai do Porto de Santos, passa em São Paulo e aí depois você consegue acessar todo o interior do estado. Então, simplesmente, esses caras ficavam lá no Porto de Santos esperando os fazendeiros virem buscá-los, né? Então, isso já gera uma mudança. Primeiro, é muita gente. Olha só, isso aí é um dos últimos, né, grupos que a gente vai ter, que são os japoneses, né? Kasatomaru. Em 1908 chegam aqui os japoneses e olha o tanto de gente. Vai parente querendo dar tchau? Não, não. Esse povo tava tudo dentro do navio. Então, tipo, eles vêm para cá e uma coisa que você já pode pensar desde o princípio, minha nossa, e para fazer roupa para tudo isso de gente aí, né? Como é que faz? Bom, é exatamente isso que vai começar a ocorrer. Você vai aumentar o número de consumidores aqui no Brasil de modo bastante intenso, né? Deixa eu só voltar. Então, os caras como, por exemplo, o Barão de Mauá, ele estava, sim, querendo desenvolver o Brasil e tudo mais, mas principalmente de olho nessas questões. Putz, eu posso investir aqui, mas eu vou acabar recebendo isso de volta. E, principalmente, o Brasil vai começar a ter um crescimento, uma participação muito intensa no mercado mundial devido ao café, né? Principalmente o estado de São Paulo vai ficar bastante rico devido aos cafeicultores. Mas, ainda assim, o Brasil é um país agrário, agrícola, né? E a gente vai depender de tecnologia importada. Por exemplo, o Barão de Mauá, para construir as ferrovias, para fazer tudo, meu, ele tinha que ir atrás de engenheiro e tudo mais, todo mundo na Europa, né? O que ficaria caríssimo. Por quê? Porque boa parte deles sabiam que o Brasil não era lá grandes coisas, né? Falei, meu, o que eu vou fazer no Brasil? Primeiro, os caras vão achar que eu tô quebrado, né? E tudo ficava então mais difícil, mais caro. Se você precisasse de maquinários, aqui no Brasil não tinha, tinha que trazer da Europa. E essa dependência, então, acaba prejudicando bastante o desenvolvimento do Brasil. Os caras como, por exemplo, o Barão de Mauá, vão bater o olho nisso, vão tentar criar várias estruturas, só que, meu, é muito, muito dinheiro, né? Daí a gente tem, ó, entramos na guerra. Então, ó, um submarino alemão torpedeou o Macau e levou como refém seu comandante. Beleza. O que interessa aqui pra gente? O que interessa pra gente é notar exatamente que as importações chegavam aqui no Brasil, todas então por navios,
Na Primeira Guerra vai acontecer o primeiro momento, né? Não só o primeiro momento, mas principalmente o primeiro grande momento que os produtos não vão entrar mais aqui no Brasil. Por quê? Porque eles estão em guerra, né? Quem que vai ser o doido de catar um navio lotado de produto, de mercadoria e falar assim, gente, ó, deixa só um pouquinho, eu tô passando, eu preciso ir no Brasil, eu vou só vender isso aqui, tá? Eu não quero guerra, sou de paz. Não, jamais, né? E principalmente quando esses países entram em guerra, eles vão simplesmente se transformar em uma máquina de guerra, né? Quem quer perder o seu país, então simplesmente eles vão parar de realizar essas importações. O Brasil vai passar pelo primeiro momento, então, que ele fica sem nada, né? É o primeiro momento que você para, olha e fala, minha nossa, o que aconteceu? Né? É quase igual ao momento da pandemia atual. Tipo assim, fala, meu, mas vem cá, a gente não tem nada? Tipo, teste? Não, não tem aqui. Fala, não, até tem, fala, mas o limite é pequeno, mas o reagente, que é o principal, a gente compra da China. Fala, minha nossa. Falei, respirador. Fala, não, respirador também não tem fábrica no Brasil. Fala, mas como assim, gente? De onde a gente compra isso? Fala, da China. Fala, mas respirador é tão difícil assim de fazer? Fala, não, não é. É simples, é bastante simples, né? Não sei se vocês acompanharam que os caras da USP desenvolveram um que dá para você fazer com R$ 2.000. E a gente pagando 80 mil nos que vem da China, né? Ou seja, a Primeira Guerra Mundial vai ser o primeiro momento, então, que é notável, que você precisa implantar as indústrias no Brasil. Só que é lógico, isso não vai acontecer do dia para a noite, e nem tão rápido assim, né? Então, note, na Primeira Guerra Mundial, a coisa mais notável, tipo assim, fala, meu Deus, meteram um torpedo em todos esses navios aí. Não, 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 é o motor deles mesmo, né? Ou seja, nada eficiente, né? Poluição, o povo nem sabia o que era. Então, logicamente, que essa redução das importações vai deixar a gente tipo, igual o Macaulay Culkin aí, muito doido. Fala, minha nossa, eu não tenho nada, né? Preciso, então, desenvolver a indústria do Brasil. Beleza? Então, senhores, bons estudos aí para vocês. Beijão e até mais. Tchau, tchau.